Na escola eu vou cantar, a palavra vou guardar. Bem festivo e repetitivo, eu amo a EBD. Bate palma, palma, lugar de paz e de fé. Bate palma, palma, aqui eu vou estudar e com Jesus eu vou andar. Crianças, jovens e vovô, todo mundo junto louvor. Família inteira vai dizer, na EBD eu vou viver. Eu amo a EBD. Bate palma, palma, lugar de paz e de fé. Bate palma, palma, aqui eu vou estudar e com Jesus eu vou andar. Bem curtinho, animada, estilo grito de torcida. Bem gordinha, animada, estilo grito de torcida. Bem curtinha, animada, estilo grito de torcida. Bem curtinha, animada, estilo grito de torcida. IBD, 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 a palavra é poder. Na IBD eu vou crescer. Coro final, todo mundo junto bem alto. Eu amo a EBD. Bate palma, palma, lugar de paz e de fé. Bate palma, palma, aqui eu vou estudar e com Jesus eu vou andar. Na IBD eu vou ficar, sempre com Jesus andar. Na IBD eu vou ficar. Eu amo a EBD, lugar de paz e de fé. Aqui eu vou estudar e com Jesus eu vou andar. Crianças, jovens e vovô, ei, ei, Todo mundo junto louvor. ei, ei, família inteira vai dizer, ei, ei, Na EBD eu vou viver. Eu amo a EBD. palma, palma, Lugar de paz e de fé. palma, palma, Aqui eu vou estudar e com Jesus eu vou andar. bem curtinha, animada, estilo grito de torcida. IBD. IBD. A palavra é poder. Na EBD eu vou crescer. Coro final, todo mundo junto bem alto. Eu amo a EBD. Palma, palma, Lugar de paz e de fé. palma, palma, Aqui eu vou estudar e com Jesus eu vou andar. Na EBD eu vou ficar, sempre com Jesus andar. Aqui eu vou estudar e com Jesus eu vou andar. Amém, a paz do Senhor. Graças damos a Deus por esse dia abençoado, maravilhoso, né? Louvado seja Deus. Hoje, 25/7/2026, exatamente sábado, às 18h03. Começamos mais uma escola bíblica dominical online pela rádio A Mais Conectada de Floraí. E contamos com a sua presença, nossos cultos da escola dominical, culto de ensino, onde você vai ouvir a palavra do Senhor, onde você vai crescer em conhecimento, conhecer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus por esse dia, graças dou a Deus por esse dia.
Grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres, né? Nós adoramos o nome do Senhor. Nós cantamos louvores. E nós ouvimos a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Amanhã, dia 26, nós teremos a Escola Bíblica Dominical em nossa igreja, aqui da Assembleia de Deus de Floraí. E você é o nosso convidado para estar conosco, para ouvir a palavra do Senhor juntamente conosco. Que Deus venha abençoar a sua vida, venha prosperar as suas mãos e venha abrir nossos entendimentos a cada dia, para nós que possamos entender a palavra do Senhor. Para nós entendermos a palavra do Senhor, nós temos que parar, sentar e dar ouvidos, ouvir a voz do Senhor. Quando a palavra do Senhor é lida, quando a palavra do Senhor nos é exposta, nós estamos ganhando conhecimento este que nos faz caminhar para o céu, que nos abre o entendimento, que nos faz sábios. A palavra de Deus nos faz sábios, nos eleva para o trono da glória, nos faz crescer em graça e conhecimento, nos faz grande, nos abre entendimento. Louvado seja Deus, glórias a Deus, aleluia. Deus é bom o tempo todo, né? Nesse domingo, a partir das 19 horas, nós vamos aprender a palavra do Senhor na lição número 4. Será ministrada pelo presbítero Cledilson Oliveira. Nossa lição do terceiro trimestre já, né? Terceiro trimestre. Vai falar sobre a igreja dos gentios, da chamada missionária, a consolidação do evangelho entre os povos. O que isso significa? A igreja dos gentios, da chamada missionária, a consolidação do evangelho entre os povos. O que isso significa? Que o evangelho não ficou somente para o povo judeu, os filhos de Abraão, Isaac e Jacó, mas se estende a toda a humanidade. Na lição anterior nós aprendemos sobre a graça que alcança as nações, ou seja, alcança os povos, todos os povos, tribos, línguas, o índio, né? Todas as nações, todo povoado que ouvirem a palavra do Senhor. Louvado seja Deus, né? Que bênção, né? Graças a Deus. Aleluia. Venha conosco na escola dominical. Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos exorta, nos edifica, né? Nos faz ajuda-nos a ser santos, ajuda-nos a se santificar. Glórias a Deus. Esta é a lógica. Nos ajuda a ser santificar. Glórias a Deus. Nós passamos pela lição 1, que foi ministrada pelo pastor presidente Moisés Leandro, a chamada para os gentios. Passamos pela lição 2, que dizia sobre a porta da fé se abre entre os gentios. Foi ministrada pelo presbítero Cledilson. Também passamos pela lição número 3, a graça que alcança todas as nações, e que tive de ministrar essa lição para todos que estavam presentes em nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Floraí, que está situado na rua Duque de Caxias, número 318. Glórias a Deus. E amanhã nós estaremos na lição número 4, o Espírito que nos guia para além das fronteiras. Depois estaremos
com a lição número 5. Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela. Na lição 6, a suficiência da graça na cidade de Corinto. Lição 7, quando o Espírito sopra em Éfeso. Na lição 8, despedida em Éfeso, entre lágrimas e alertas. Lição 9, coragem para testemunhar, Paulo diante da multidão. Lição 10, uma esperança inabalável perante os poderes. Na lição 11, entre tempestades e promessas. Lição 12, o Evangelho chega ao coração do império. Lição 13, a missão contínua em nós. A missão continua em nós. Glórias a Deus, né? Esses são os títulos de cada lição, correspondendo a 13 lições, 13 domingos. Já se passaram 3, amanhã será de número 4. E assim por diante, né? Graças a Deus. Então a primeira lição foi ministrada pelo presbítero, pelo pastor presidente Moisés Leandro. A segunda lição foi ministrada pelo presbítero Cledilson Oliveira. E a segunda lição foi ministrada pelo Cledilson Oliveira. E a terceira lição foi ministrada por mim, presbítero José Márcio. E a quarta lição amanhã será ministrada pelo presbítero Cledilson Oliveira. Contamos com a sua presença. Venha adorar o nome do Senhor conosco. Glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus eterno e poderoso. Glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Toda honra e glória seja dada no nome do Senhor. Vamos ouvir um louvor com Jamile. Um louvor maravilhoso. Dos leões, mas apareceu um anjo grande assim, ordenando aquelas feras: nesse aí não toca não. Ele é fiel ao Deus do céu e filho de Abraão. Isso aqui é poder de Deus, isso aqui é poder de Deus. Leão tem que fazer jejum onde tiver um unge do céu. Isso aqui é poder de Deus, isso aqui é poder de Deus. Faz o leão ficar mansinho e virar gatinho, porque Deus é Deus. Na escolinha dominical eu vou aprendendo como é que o bem vai vencendo o mal. Na escolinha dominical
Aleluia! Tá vendo que louvor maravilhoso? Glórias a Deus, né? É uma graça esses louvores. Oh, glórias a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, né? Lição número 4 desse dia, domingo. Que bênção! Vai falar sobre o Espírito que nos guia para além das fronteiras, né? Uma lição muito boa para uma igreja que evangeliza, uma igreja que é missionária. É uma igreja, a igreja que evangeliza e que é missionária, que evangeliza, ela cumpre os propósitos de Deus, né? Uma vez que somos salvos, é nossa obrigação retransmitir, reproduzir, levar esse evangelho a outros, né? Outras pessoas que ainda não ouviram falar do evangelho de Cristo. Louvado seja Deus, né? Nosso texto áureo, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em números. Atos capítulo 16, versículo 5. A verdade prática, o Espírito Santo não apenas guia o cristão em seus passos, mas também o impede de avançar quando isso não está de acordo com a sua vontade de Deus. Amém, né? Eita, essa lição é maravilhosa, é uma lição para a igreja que evangeliza, uma igreja missionária, né? Onde os propósitos de Deus são, em primeiro lugar, evangelizar, levar as boas novas de salvação, levar o evangelho, a boa nova de salvação que está em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que conforme nós aprendemos na lição anterior, número 3, é a graça que alcança o mundo, que alcançou as nações. Agora as nações que têm que se abraçar por essa causa, a causa do propósito da salvação. E nós devemos somente crer e obedecer. Não precisamos fazer nenhum ritual, não é por obras. As obras são consequência. Glórias a Deus. Meu Deus, eu estou muito feliz agora com a mensagem do pastor Haroldo Procópio. Pastor, um abraço, pastor. Que felicidade. Tive a oportunidade de ser aluno deste professor abençoado, evangelista, missionário, né? Eu tenho acompanhado o que o senhor está fazendo, né? A obra que o senhor está fazendo. Pastor Haroldo Procópio, um abraço e saudades realmente da época da Vila Guilhermino, na cidade de Curitiba. Um abraço para todos, sua família, todos. Amém. Muito feliz com a tua participação. Muito obrigado. Missão da igreja, né? Isso mesmo, levar o evangelho. Na escola dominical nós aprendemos a palavra do Senhor, aprendemos como ministrar a palavra do Senhor, como ensinar o evangelho, e nas ruas, nas casas, nos pontos de pregação, nas praças, nós reproduzimos o que nós aprendemos na casa do Senhor, na igreja do Senhor. Deus abençoe pastor Haroldo. Muito feliz pela sua participação. Deus te abençoe, o Senhor, a igreja que o Senhor está congregando e a sua família. Muito obrigado. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Nós temos aqui na lição, como sugestão para segunda-feira, que o Espírito Santo conduz a nossa vida em meio às tensões. Para terça-feira, temos como sugestão: Deus dirige a nossa vida abrindo e fechando as portas. Nós vamos ver nessa lição que o Espírito Santo é que direciona a sua igreja. Ela direcionou os discípulos de uma localidade para outra, e assim os discípulos, obedecendo, foram felizes, né? Que resultado da obra foi
perfeita e maravilhosa. Para quarta-feira, em Atos, capítulo 16, versículo 14 e versículo 15, encontramos: quando o coração se abre, a palavra é recebida com fé. Na quinta-feira, temos como sugestão: o nome de Jesus tem autoridade sobre as trevas. Sexta-feira, a sugestão é: a fidelidade ao Evangelho sustenta o crente. Texto áureo. Sábado, a salvação pela fé em Cristo transforma famílias inteiras. Isso porque nós veremos que o guardião da prisão, nós vamos chegar aonde o guardião da prisão recebeu a palavra dos apóstolos: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E hoje nós levamos o evangelho a todo aquele que crê será salvo. Todo aquele que crer, ouvir a palavra do Senhor e obedecer seus mandamentos, que é amar o próximo, que é reconhecer somente Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e que não precisa de nenhum ritual, não precisa mais oferecer ovelhas, cabritos, pombos, não precisa ser circuncidado. O que nós devemos crer é que a salvação na cruz do Calvário, quando o nosso Senhor Jesus Cristo se derramou o seu sangue na cruz do Calvário, foi para nos salvar, e é unicamente maravilhoso, é maravilhoso quando nós damos ouvidos à palavra do Senhor. Amém. Graças a Deus, aleluia, louvado seja Deus, né? Que bênção ouvir a palavra do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu quero ver se você sabe que dia é domingo. Que dia é domingo? O dia de domingo é o dia de descansar, mas descansar na presença do Senhor, né? A nossa leitura bíblica em classe diz assim, que está em Atos, capítulo 16, versículo 11 ao 18º. Também segue-se nos versículos 25 ao 31º. Meu Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desde a parte da Macedônia, é uma colônia. Estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos para fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se
e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, que te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Glórias a Deus, né? Aleluia. Glória a Deus, glórias a Deus, aleluia. Quem gosta de ir à escola dominical? Maravilhoso Deus, aleluia. Não falta escola dominical. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo, clamando com grande voz, dizendo: não te faças mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Meu Senhor Jesus, né? Glórias a Deus, glórias a Deus. Toda adoração, toda honra e glória sejam dados ao nome do Senhor. Aleluia, né? Oh, aleluia. Glória a Deus. A introdução. A segunda viagem missionária de Paulo marca um avanço decisivo da igreja, o fortalecimento das igrejas já fundadas e a expansão do evangelho para novos territórios, culminando na entrada da mensagem cristã na Europa. Mesmo diante de conflitos e mudanças de derrota, o Espírito Santo conduz cada passo, impedindo caminhos e abrindo outros conforme a vontade de Deus. Esta lição revela o Espírito que nos guia para além das fronteiras, mostrando que a missão avança quando a igreja aprende a ouvir, obedecer e confiar na direção divina. No primeiro tópico nosso aqui, vai falar sobre Lídia, quando o Espírito abre o coração e funda uma igreja. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nós vamos ouvir mais uma cançãozinha aqui. Lídia, quando o Espírito abre o coração e funda uma igreja. A direção soberana do Espírito na segunda viagem missionária. Na segunda viagem missionária, o destaque recai não apenas sobre a expansão geográfica da igreja, mas sobre a condução soberana do Espírito Santo em cada decisão. Após a separação entre Paulo e Barnabé, Paulo parte com Silas, recomendado pela igreja, e em Listra incorpora Timóteo à igreja missionária. Ao tentarem avançar para a Ásia e para a Bitínia, são impedidos
ao tentarem avançar para a Ásia e para a Bitínia, são impedidos pelo Espírito, aprendendo que a missão não avança apenas por estratégia humana, mas por sensibilidade espiritual. Em Troade, Paulo recebe a missão do varão macedônio, confirmando a direção divina rumo à Europa. No segundo ponto do primeiro ponto, fé sincera, sensibilidade espiritual e hospitalidade de Lídia. Lídia é apresentada como adoradora de Deus, provavelmente uma gentia temendo ao Senhor, comerciante de púrpura, originária de Tiatira, possuía boa condição financeira, mas não era dominada pelo materialismo. Em Filipos, demonstra sensibilidade espiritual ao participar de reuniões de oração. Glórias a Deus. Louvado seja Deus, né? Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. O texto afirma que o Senhor lhe abriu o coração para atender à mensagem de Paulo, revelando que a conversão é obra da graça divina. Lídia crê e, batizada com sua casa, coloca os seus bens e serviços do reino, bens a serviço do reino, tornando seu lar o primeiro núcleo da igreja em solo europeu. No terceiro ponto, primeiro subponto, que diz Lídia, quando o Espírito abre o coração e funda uma igreja. A pregação em Filipos, simplicidade, graça e poder transformador. Sem sinagoga, Paulo inicia a missão junto a mulheres reunidas à beira do rio. Ali, em um ambiente simples, o Evangelho produz frutos eternos. Lídia responde com fé e obediência, ensinando que Deus age tanto em grandes centros quanto em encontros humildes. Sua conversão inaugura a igreja em Filipos e revela que, onde o Espírito abre corações, o reino avança. Contudo, a mesma cidade que recebe o Evangelho também manifestará oposição espiritual, preparando o cenário para a libertação da jovem possessa, que veremos no próximo tópico. A obra missionária todo o item vai falar sobre como o Evangelho prosperou fora dos territórios dos judeus. Os judeus criam piamente que a salvação era somente por eles, era somente para eles, né? Deus é eterno e poderoso. Toda honra e glória seja dada ao Senhor. No segundo ponto da lição, vai falar sobre a libertação da jovem possessa e o confronto com os poderes das trevas. A expulsão de um espírito de adivinhação. Mesmo tendo como base a casa de Lídia, Paulo e seus companheiros continuavam a frequentar os lugares de oração. Numa daquelas ocasiões, encontraram uma jovem escrava possessa por um espírito de adivinhação, prática condenada pelas Escrituras. Embora falasse verdades sobre os missionários, seu testemunho não procedia de Deus. A semelhança dos demônios que reconheceram Jesus, perturbado, Paulo ordenou em nome de Jesus Cristo que o Espírito saísse dela, e a libertação foi imediata, revelando a autoridade do Evangelho sobre as trevas. Meu Deus, né? Que situação terrível!
Glórias a Deus. Uma jovem dominada por espíritos imundos e também dominada por pessoas que não têm nenhuma salvação, né? Não, meu Deus. Pessoas que só querem se aproveitar de atos, não importa as consequências, né? Não importa se a procedência é maligna ou não, mas se traz benefício próprio e terreno e presente. Na escola bíblica eu vou aprender, a palavra de Deus vai me fortalecer. No segundo ponto do segundo item, né? O segundo item do segundo ponto diz assim: a reação dos exploradores e a perseguição justa. A libertação da jovem significou prejuízo financeiro para seus senhores, que, movidos por interesses econômicos, arrastaram Paulo e Silas às autoridades sobre falsas acusações de perturbação da ordem pública. Os missionários foram condenados sem julgamento, açoitados publicamente e lançados à prisão. A fé mostrou-se uma ameaça não à ordem social, mas a sistemas de exploração travestidos de religiosidade. Meu Jesus. Aleluia. Estamos ainda no ponto 2, item 3 agora. A falha da justiça humana. Os magistrados romanos ignoraram a falha da justiça humana. Os magistrados romanos ignoraram o devido processo legal e violaram os direitos de Paulo e Silas como cidadãos romanos. O episódio evidencia que a justiça humana é falha e pode ser movida por pressões e interesses, mas isso não frustra os propósitos de Deus. Muitas vezes o sofrimento dos justos se torna instrumento para a manifestação da igreja. O crente é chamado a discernir, confiar e permanecer fiel, mesmo quando agir corretamente resulta em oposição e injustiça. Deus continua soberano, inclusive nas prisões da vida, e é justamente nesse contexto que o Senhor transformará dor em testemunho, como no episódio da prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro. Glórias a Deus. Estamos, falando do amor de Deus no princípio do Evangelho. Como se iniciou o Evangelho da salvação. Glória a Deus, aleluia. Jó, como pode ainda Aleluia. adorar? Paulo e Silas foram anunciar que Jesus é o Cristo, veio para salvar. Alguns crerão e No quiseram ponto 3 da nossa lição, ela fala sobre a prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro, açoitados e presos por causa do Evangelho. Falsamente acusados, Paulo e Silas foram publicamente açoitados e lançados no cárcere interior de Filipos, com os pés presos no tronco, tratados como criminosos perigosos, sofreram humilhação, dor e injustiça. O cárcere
anterior, provavelmente localizado no subsolo, era um lugar de escuridão e sofrimento extremo. Contudo, aquele ambiente de aflição tornou-se cenário da manifestação do poder de Deus, mostrando que nenhuma prisão é capaz de limitar a ação soberana do Senhor. No artigo 2 do ponto 3º, né? O louvor que abre portas e transforma ambientes. Por volta da meia-noite, mesmo feridos e mobilizados, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. O louvor, nascido em meio à dor, revelou uma fé que não depende das circunstâncias. Subitamente, um terremoto sacudiu a prisão, abriu as portas e soltou as cadeias de todos os presos. O milagre foi tão impactante que ninguém tentou fugir, evidenciando que a presença de Deus gera reverência e temor. Sem falar, né, que o terremoto parece que foi um terremoto local, só foi na prisão. As casas, demais localidade, ninguém sentiu tremor, parece. O terremoto foi o milagre foi maior que o terremoto, só foi na prisão. Terceiro, a conversão do carcereiro e a vitória da graça. Louvado seja Deus. Quis a herança gastar, viveu de qualquer jeito, pensou só em aproveitar. A conversão do carcereiro e a vitória da graça. Ou que seja assim, né? A vitória da graça é a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo através dos servos de Deus que ali suportaram essas dores. Meu Deus, que exemplo de fé maravilhosa, né? Que coragem! Ao ver as portas abertas, o carcereiro, tomado de desespero, tentou tirar a própria vida, mas foi impedido por Paulo. Profundamente impactado, perguntou: "Que devo fazer para ser salvo?" A resposta foi clara: "Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa." Ele creu, cuidou das feridas dos missionários, foi batizado com sua família e recebeu-os com alegria. Onde o Evangelho entra, vidas e lares são transformados. Este episódio ensina que Deus continua soberano mesmo às prisões da vida. Quando o crente escolhe louvar em meio à dor e permanecer fiel diante da injustiça, o Senhor transforma sofrimentos em testemunho e usa circunstâncias adversas para salvar outros. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. A nossa conclusão: após cerca de 3 anos de intensa atividade missionária, Paulo retorna a Antioquia da Síria, encerrando um ciclo marcado por direção divina, perseverança e frutos abundantes. A narrativa bíblica deixa claro que a missão é contínua e exige fidelidade, mesmo em meio às oposições. Guiados pelo Espírito Santo, os servos de Deus avançam. Paulo e Silas foram anunciar que Jesus é o Cristo, veio para salvar. Alguns crerão e quiseram. A narrativa bíblica deixa claro que a missão é contínua e exige fidelidade, mesmo em meio às oposições. Guiados pelo Espírito Santo,
os servos de Deus avançam. A igreja é fortalecida e novas comunidades cristãs são estabelecidas, inclusive no solo europeu. A expansão do reino depende de obreiros comprometidos com a palavra, sensíveis à voz do Espírito. Assim como Paulo, sejamos fiéis, ousados e obedientes à direção do Espírito Santo em cada etapa da nossa caminhada com Deus. Nossa caminhada cristã, de levar o Evangelho, de ser um missionário, de levar a palavra de Deus para povos, línguas e nações. Glórias a Deus, aleluia. Grandioso é o Senhor, né? Que bênção. Deus faz coisas maravilhosas em nosso favor. Aleluia. Jesus é bom, né? Eita, Jesus maravilhoso, que nos dá salvação, que nos salva, que liberta o mais profundo pecador. Se ele achar arrependimento, se ele achar verdadeiro arrependimento, ali a salvação. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Vamos ouvir mais um louvor que vai falar sobre a escola dominical, né? Vamos ouvir esse louvor. Escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender a palavra da sabedoria, é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor, a Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo, nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Glórias a Deus, né? Que maravilha! A palavra do Senhor fala conosco através desses louvores, hinos temáticos da Escola Bíblica Dominical. Louvado seja Deus! Glórias a Deus! Vamos mais um louvor. Quarteto. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão também
também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Amém, que lindo, né? Quarteto Gilead, eles aqui no videozinho dá para me ver que eles colocaram fizeram as crianças, né? Fazendo acompanhando, foi muito legal. Glórias a Deus. Vou soltar agora um louvor ministrado pelo Círculo de Oração no cultos recente da nossa igreja aqui, né? Vamos tentar ouvir. Eu vou tentar reproduzir pelo meu celular aqui, vamos ver como que vai ser.